Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ed, seu professor de Sociologia, a ciência mais novinha que vocês vão conhecer, a caçulinha da galera das humanas, exatamente. Lembrando aí que quando a gente fala de Sociologia, nós estamos falando da ciência que vai nascer a partir das revoluções industrial e Revolução Francesa, beleza? E aí, dentro desse contexto histórico, né, que o nosso querido professor Luiz vai estar passando para vocês, galera, a aula do professor Luiz, dá aquela passada lá. História do Brasil, história geral, história da pré-história, mano, dá uma passada lá que vai ser top, vai ser top. Resolução de questão e tudo mais, tá? Tudo para produzir conhecimento, produzir material para fixar esse teu conhecimento aí. Então, logo de cara, eu vou falar para você o seguinte: pega aquele papel, pega aquele saquinho de pão, pega uma caneta, porque não importa onde você vai anotar as tuas coisas. Não importa como que você vai produzir o seu material. O que importa é que você vai produzir. E essa produção vai te levar para o caminho da aprovação lá no Enem e também em outros vestibulares. Comigo, professor Edno Rondinelli e toda a nossa equipe aqui do nosso querido projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. Beleza? Galera, vamos lá então, vamos falar sobre quem? Positivismo. Positivismo. Professor Luiz já deu uma passada por aqui e ele, em uma das questões, veio falando aí, ele veio dando spoiler das minhas aulas, mas deixa ele porque a gente vai estar aqui hoje para destrinchar essa aula, fazer com que essa aula possa entrar na sua cabeça e que não possa sair. Você vai dormir e você vai sonhar com quem? Comigo não. Você vai sonhar com Augusto Comte. Esse cara que vai ser de extrema importância para você. Comte, o cara do positivismo. Logo, nós vamos ter aqui, desvendando o positivismo, ordem e progresso aonde? Ordem e progresso aonde? No Brasil. Olha para a bandeira do Brasil, galera. Bandeira do Brasil tá lá. Bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Lema importantíssimo do positivismo, tá? Lema importantíssimo do positivismo que vai ser colocado na nossa bandeira, que vai ser referência na sociologia brasileira. Fechou? O positivismo, corrente filosófica do século o quê? Ó, coloca aí, século XIX, contexto da Revolução Industrial, contexto da Revolução Francesa, mais à frente, um pouquinho, tá? Então, fica ligado para não perder isso aí. Vai dar o quê? O molde para sociologia, essa ciência encantadora, beleza? Ele defende o conhecimento baseado em fatos verificáveis. Fatos verificáveis. Sua influência na nossa sociedade é notável. Muito bem notável. Por quê? Porque quando ele fala dessa perspectiva, né? Quando ele fala dessa perspectiva do conhecimento baseado em fatos verificáveis, ele vai primeiro, sabe aonde? Ele vai naquilo que você vive no seu dia a dia. Ele vai em busca daquele pensamento primeiramente empírico. Aquele pensamento, pessoal, que você adquire com o passar do tempo. Aquele conhecimento que você tem ao passar do tempo. Quando ele chega nessa perspectiva, ele traz essa vertente para a sociologia e ele começa a verificar todas as modificações sociais que vai acontecendo a partir de então. A partir daquilo que já está construído. E nisso ele vem e traz a parte do verificável, sendo uma das coisas mais importantes para o seu destrinchar sociológico, tá? Ele vai trazer aquilo que é sobre a sociedade notável. Olha aí.
aquilo que você nota, aquilo que você vê, aquilo que você presencia. Se você presencia, tem como você fazer o quê? Tem como você modificar, tem como você resolver, principalmente os conflitos. Conflitos esses que eu estou falando, referente à sociologia, que vai trazer o que para vocês? Revoluções sociais. Revoluções sociais, beleza? Então, sem muita conversa, passa aí raízes históricas do nosso querido positivismo. Galera, para entender o positivismo, a gente tem... É fato isso. A gente tem que saber identificar o quê? O contexto histórico em qual o positivismo ele vai surgir. E para a gente entender esse contexto histórico, já que o Comte ele vai ser o pioneiro, ele vai estar inserido aonde? No meio filosófico, né? O meio filosófico ali das revoluções, os pensamentos que estão brotando ali dentro da perspectiva das revoluções, né? Iluminismo. A gente tem um pouquinho atrás a questão do Renascimento. Então, tudo está se voltando para o pensamento, para a perspectiva da razão. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos de sociologia, nós não vamos desvincular a filosofia deste campo. Por quê? Porque todos os sociólogos, eles estão voltados para o campo da sociologia, para o campo da filosofia. E é por meio desse pensamento crítico que nós vamos ter aí então a resolução ou a tentativa da resolução de quê? Das revoluções sociais, né? Essa perspectiva de tentar intermediar dentro ali dos questionamentos que são feitos, né, por meio da razão. Então, tudo isso vai ser interessante para essa construção do que é a sociologia enquanto ciência. Lembrando que sociologia só vai ser ciência por quê? Porque ela tem um objeto de estudo. E esse objeto de estudo sou eu, é você, somos todos nós no nosso coletivo, tá? Porque quando nós falamos de sociologia, nós estamos falando do todo. Nós não estamos falando no particular. Pelo contrário, nós estamos falando aqui, ó, é da geral, beleza? Galera, com isso, transformações sociais. Vai ser de extrema importância a gente saber que vai haver muita transformação social. Eu já vinha falando nas nossas outras aulas, né, da perspectiva do homem que sai do campo, né, o trabalhador que sai do campo e ele migra para a cidade. E ele faz o quê? Ele começa a modificar a sua vida. Na verdade, o trabalho começa a modificar a sua vida. E isso vai ser interessante porque vai dar motivo para os intelectuais, vai dar motivo para os pensadores, né? Para que eles possam agora trabalhar essa nova ciência que é a sociologia. Beleza? Com isso, a Revolução Francesa e Industrial causam profundas mudanças sociais e estabilidade o quê? Política. Exatamente. A sociologia ela vai estar presente também aqui na política. E o positivismo, ele é prova viva disso aí. Porque quando a gente fala dessa perspectiva política, a gente fala do progresso, né? Caminhar para avançar. É isso que a sociologia vai trazer por meio do positivismo aqui, presente do nosso querido Comte. Nós vamos estar falando, pessoal, disso aqui, ó, crescimento urbano. Crescimento urbano, exatamente, né? A migração do homem do campo para a formação das grandes cidades ali em volta das indústrias, tá? Então, nós temos que ter a perspectiva, nós temos que ter a consciência, na verdade, de que as cidades cresceram rapidamente. Isso gerou necessidade de uma nova ordem social. Nova ordem social. Lembre-se que na nossa primeira aula eu vinha falando isso com vocês sobre essa nova ordem social que vai
está se estruturando a partir de agora. Aquela perspectiva das classes que tinham antigamente, ela cai por terra com as revoluções. Até mesmo porque nós vamos ter o quê? A ascensão de uma burguesia muito forte, tá? Burguesia essa que vai crescer pelos seus, o quê? Pelos seus esforços. Exatamente, pelos seus esforços. Tá? Lembrando que o comerciante burguês que está surgindo agora, ele não tem sangue azul. Pelo contrário, ele está crescendo pelo seu mérito, né? Ele está se desenvolvendo, ele está criando uma nova classe social. Classe essa que, ao longo do tempo, nós vamos ver que vai ser de extrema importância para entender toda essa modificação social que vai ter agora na nova, o que? Ordem social, beleza? Método científico, o positivismo, já dizia nosso querido professor Luiz, quando ele deu aquela aula, e ele falou lá do método científico em positivismo, tá? O positivismo, ele é pautado na ciência. Só que aí eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Quando ele se pauta na ciência para explicar determinado fato social, determinada ocasião social, eu quero que você entenda que, primeiro, o Augusto Comte ele vai lá na fonte. Ele observa, né, a parte do que é vivido pela sociedade, né, que é empírico, dentro dessa perspectiva, que não tem ainda comprovação científica, e dentro dessa não comprovação científica ele começa os seus estudos. E é por meio da ciência, que nós vamos ter o positivismo sendo uma das fontes principais, né, a ser estudadas dentro da sociologia. A solução proposta foi ampliar o rigor das ciências naturais ao estudo da sociedade. É aqui que o Comte, ele por meio do positivismo, vai colocar o homem no foco de tudo, tá? É aqui que o homem ele vai ser considerado o objeto principal dos estudos sociais, o objeto principal da sociologia, beleza? Passando aí, Augusto Comte, o pai da sociologia, ele traz a perspectiva de um estado positivo. O que é isso? É o conhecimento baseado na ciência, a observação empírica. Primeiro, ele observa o cotidiano e traz a perspectiva para a ciência, a resposta para as revoluções sociais, beleza? Estado metafísico, tá? Explicações abstratas e filosóficas para os fenômenos. Galera, toda vez que eu falar de sociologia para você, independente de qual vertente da sociologia, eu quero que você tenha em mente de que vai ser usado meios filosóficos para desvendar ou tentar desvendar determinados problemas da sociedade, tá bom? Estado teológico, explicações religiosas e sobrenaturais. Isso vai ser o terceiro estágio, vai ser aquilo que vai ficar ali por último, tá? Quando a ciência já não consegue mais explicar, vai se estudar a religião para que essa religião possa, por meio da ciência, tentar explicar mais alguma coisa que vai ser de extrema importância para essas revoluções sociais, beleza? Augusto Comte, o fundador do positivismo, criou o termo sociologia. Ele propôs a lei dos 3 estados para o desenvolvimento do conhecimento humano, beleza? Logo, nós vamos ter aí pilares do pensamento positivista que vai ser de extrema importância para a gente quando nós falamos dessa perspectiva do que é a sociologia, tá? Ciência da sociedade vai ser o primeiro pilar. Estudar a sociedade com rigor e a objetividade das ciências naturais, tá bom? Primeiro eu pesquiso aquilo que é
natural. E por meio deste natural, eu tento explicar as modificações na sociedade. Fechou? Conhecimento verdadeiro. O único conhecimento válido é o científico, baseado em fatos. Fatos. É aquilo que acontece. É aquilo que é do seu cotidiano. Aquilo que você está vendo, que você vai tentar resolver de modo científico, tá? Chega desse negócio da igreja, tá ali tentando explicar as coisas da seguinte forma. Ah, eu estou doente. Por quê? Porque Deus quis assim. Negativo. Negativo. Para você ter ideia, quando nós falamos de sociologia, nós trazemos a perspectiva do Estado laico, tá? Eu tiro essa perspectiva de religião, coloco ela ali de lado e vou explicar as coisas pelo quê? Pela minha razão, tá? Eu vou em busca do conhecimento, eu vou em busca da solução dos problemas. Eu não vou explicar, porque Deus quis assim. Não, negativo, tá? A própria filosofia, junto com a sociologia, ela já traz esse pensamento, tá? E dentro dessa perspectiva, os fatos vão ser observados, beleza? Então, fique aí, não saia daí, anota isso aí, coloca isso no papel, coloca isso aí no seu saquinho de pão, galera. Porque isso vai cair na sua prova e se você não for sabido, você não consegue acertar essa questão, beleza? Ordem e progresso. Olha ela aqui de novo. Ordem e progresso vai ser a terceira ou o terceiro pilar positivista, tá? Esses são os objetivos primordiais para a organização social e o que? O bem-estar humano, tá bom? O bem-estar social. Logo, o positivismo na sua formação da sociologia, ele vem da seguinte maneira, do nascimento enquanto ciência, tá? É o positivismo que vai dar essa característica de ciência para a sociologia. A sociologia surge como uma disciplina científica, com métodos empíricos, tá? Primeiro eu observo aquilo que está sendo vivido e eu trago para o meio científico e eu provo aquilo que está sendo o quê? Pesquisado, aquilo que está em foco. Fechou? Diagnóstico social. Sociólogos deveriam identificar e resolver os problemas sociais. Problemas sociais. Aqui, vamos trazer um pouco aqui para o nosso país. Aqui nós temos problemas com o quê? Com racismo. Aqui nós temos problemas com sindicatos. Aqui nós temos problemas com igreja. Aqui nós temos problemas com N situações. E essas N situações serão explicadas ou terão alguma base na sociologia para que elas possam ser explicadas, tá? Eu não explico a questão racial no nosso país só com igreja falando alguma coisa. Não. Primeiro eu vou na fonte, eu pesquiso o contexto histórico, eu trago, né, para a vertente que está sendo estudada, né? E aí, a partir de então, eu tento resolver esse conflito. Por que nós temos muitos movimentos sociais, ONGs não governamentais, né? Nós temos tudo isso para quê? Para tentar entender essa relação social. Tentar entender o porquê da sociedade ela se transformar tanto e ela ser tão desigual. E aí eu falo para vocês, sabe qual é a culpa disso? A culpa disso é do nosso tal capitalismo que surgiu lá, né, no finalzinho do feudalismo, já com as revoluções, né? A culpa disso é da globalização, né? Olha a globalização aí, gente, né? A partir já do final do século XIX, século XX, aonde a globalização ela vai possibilitar o quê? Ela vai possibilitar desigualdade. Ela não possibilita só apenas, né, evolução. Ela não traz só isso. Para vocês terem ideia, dentro da globalização, vocês têm que estar o quê? Preparados. Vocês têm que estar o quê? Capacitados. Porque se você não se capacita, você fica onde? Lá atrás.
Então é isso que você está fazendo aqui hoje. Você está no mundo globalizado? Beleza, mas você está estudando, fazendo com que a ciência possa ser o seu foco principal, porque a partir da ciência, né, tanto as ciências humanas quanto as outras ciências, né, vão ser de extrema importância para o teu conhecimento, tá? Não fique para trás, não seja bobo, tá? A globalização chegou, mas você tem que ser o foco principal. Você tem que ser globalizado, tá? Não é só a globalização por si só, porque senão ela passa por cima de você, beleza? Agora, trazendo para a perspectiva do diagnóstico social, nós vamos ter o quê? Sociólogos deveriam identificar e resolver o quê? Problemas sociais. Fala um problema social para mim aí, coloca aí na descrição do vídeo aqui. Fala um problema social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tá bom, vou falar um para você. Sabe qual? Qual o problema social que nós temos aqui? Aqui, ó, no nosso país. Problema social no nosso país. Saneamento. O quê? Básico. Sabe outro problema social que nem todo mundo tem acesso? Quando eu falo nem todo mundo, é questão de igualdade. Sabe qual? Coloca aí. Saúde. Todo mundo tem acesso à saúde? Pesquisa aí, dá um Google aí. Vê se todo mundo tem acesso à saúde. Procura direitinho. Será que tem? Acho que não, hein? Acho que não. Outro problema social. Vamos trazer para uma parte mais voltada à questão de identidade, de pertencimento. Vamos trazer para a perspectiva do racismo? E aí? O que você acha disso? A abolição da escravatura foi em 1888. Com ela, acabou todos os problemas, né? Pelo contrário. Agora nós temos o racismo sendo a grande dificuldade do povo brasileiro. E para isso nós temos isso aqui, ó. Nós temos que resolver esses problemas sociais. Quem que vai resolver esses problemas sociais aqui? Já que o homem, né? A sociedade está em foco. Olha só, quem que vai? Sociologia, tá? Porque o papel da sociologia é colocar quem no foco? Quem que vai estar no foco? A sociedade. Independente ela qual for, tá? É por isso que na sociologia nós estudamos as perspectivas dos direitos humanos. Quando eu falo de problemas sociais aqui, eu logo vou vincular a sociologia ao quê? Direitos humanos, galera. E aí nós vamos ter uma aula específica só de direitos humanos para falar, para identificar esses problemas que são do nosso cotidiano, que é coisa que está aqui, ó, tá perto de mim, tá perto de você, tá no nosso coletivo. O que a sociologia estuda? O coletivo, né? Então fica a dica aí, esse diagnóstico social vai ser aí de extrema importância para a formação da sociologia. Funcionalismo. Comte influenciou teorias como funcionalismo, vendo a sociedade como um organismo. Organismo esse que vai ser de extrema importância ser estudado. Críticas e limitações do positivismo. Assim como qualquer teoria, nós vamos ter críticas voltadas a ela, críticas tanto a favor quanto ao contrário, né? Do que é o positivismo e outras teorias que nós vamos ter aí pela frente. Logo, críticas e limitações do positivismo, eu já trago para vocês o seguinte: nós vamos ter a subjetividade ignorada, tá? Ele traz essa perspectiva. O positivismo negligencia os aspectos subjetivos, emocionais e simbólicos da vida social. Porque isso aqui, galera, principalmente isso aqui, ó, se for emocional, ele atrapalha bastante. Você não tem que ter a emoção ao falar de, sei lá, movimentos sociais. Pelo contrário, você tem que agir com o quê? Com a razão.
é a parte científica que está em foco aqui, tá? Não é o coração, mas sim isso aqui, ó. É isso aqui que vai fazer com que as ciências sociais, a sociologia, ela possa identificar determinados problemas e ela possa resolver esses determinados problemas, tá? Então, esquece essa perspectiva do emocional aqui, tá? ênfase na ordem. Prioriza demais a ordem e o controle social, desconsiderando o conflito e a mudança. Isso é uma coisinha que aqui no nosso país de vez em quando tem, tá? De vez em quando tem. Vou dar um exemplo para você. Um cara que começou positivista e depois se tornou aí um neoliberal, tá? Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas depois a gente vai falar dele. Depois a gente vai chegar nesse carinha que também vai ter um papel bastante importante dentro da sociologia brasileira, tá? Ele tem lá a sua importância. Porém, com o passar do tempo dentro da política, lembrando que grande parte desses intelectuais e pensadores da sociologia vão estar vinculados à política, tá? Vão estar vinculados à política. E a gente, né, nós iremos estudar a política enquanto objeto de estudo para a sociologia. Fechou? Então, não sai daí, que daqui a pouco a gente começa a ver isso. Na verdade, vai ter uma aula só sobre isso, tá? Política, vai ser o nosso foco. Fica aí. Visão conservadora. Visão conservadora. O positivismo traz de vez em quando essa visãozinha aí um pouco conservadora, tá? É criticado por sua perspectiva conservadora e sua incapacidade de abordar a complexidade humana. Tá bom? Então, às vezes, por que o positivista, ele se torna, né, ele vai para uma outra vertente ali do pensamento, igual, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, porque ele esbarra nisso aqui, ó, na complexidade humana. Entender o ser humano é complexo, tá? Então, às vezes, os sociólogos positivistas vão esbarrar nisso aqui, tá bom? Então, fica a dica. O duradouro legado do positivismo, né? Como que vai ser esse legado? Primeiro, reconhecimento científico. O positivismo foi crucial para a sociologia ser reconhecida enquanto ciência, tá? Por quê? Porque a partir do positivismo que nós temos a base do pensamento, aonde colocaria o quê? O homem enquanto objeto de estudo, tá? O meio social, ele vai se transformar em objeto de estudo. E aí vai se tentar entender todas essas revoluções sociais que vão estar acontecendo dentro de N contextos históricos. Assim como lá no início, Revolução Industrial e Revolução Francesa, tá bom? Estudos empíricos. Inspirou a metodologia e a pesquisa empírica na área social, tá? Então, aquilo que é vivido vai ser trazido, né, para o meio social para que possa ser estudado. Fechou? Ordem e progresso. O lema positivista está presente aonde? Aonde? Olha aqui, aonde que tá, ó, bandeira do Brasil. Nosso Brasilzão, né, vai ter aí, sim, perspectivas positivistas lá no início da sua caminhada, tá? Em algumas vertentes ali, entre alguns conflitos no nosso país, o positivismo vai estar um pouquinho mais forte, pela perspectiva conservadora que ele traz, tá? E isso vai dar palco para o quê? Movimentos autoritários. Não vou dizer qual, porque o doutor Luiz Eduardo, lá em filosofia e sociologia e história, né, vai estar falando isso com vocês. Fechou? Ordem e progresso presente aí no nosso Brasil. Impacto na sociologia moderna. Quando eu falo da sociologia voltada para o positivismo, eu tenho que falar para vocês que esse impacto ele vem direto aqui, ó, na modernidade, tá? Fundamento científico, aonde a sociologia ela vai se basear onde? Na metodologia, o que? Mais
rigorosa, né? A perspectiva da pesquisa é o fato, né? O objeto, o que? Principal a ser estudado. E para isso, a metodologia é algo de extrema importância, tá? No objeto de estudo. Base para teorias. Mesmo com críticas, o positivismo é essencial para entender outras abordagens sociológicas. Por quê? É a partir dessa perspectiva um pouco mais voltada aqui para a perspectiva um pouco mais conservadora, que vai se trabalhar, né, outras vertentes que não vão ser tão conservadoras assim. Então, dentro da sociologia, vão surgir outras teorias sociológicas que vai bater de frente com o positivismo e que vai ser de extrema importância para entender o quê? Essas revoluções sociais, tá? Então, o positivismo ele traz a primeira vertente do que é a sociologia e logo após nós temos aí outras vertentes teóricas, né, que vai bater de frente com o positivismo, fazendo com que a sociologia ela seja mais densa, que ela seja mais firme, tá? Então, isso vai ser de extrema importância. Compreensão essencial. Seu estudo é fundamental para a análise do que? Do desenvolvimento do pensamento sociológico. Fechou? Logo, muito obrigado, cara, muito obrigado por chegar até aqui, porque essa aula foi daquele jeito. Pega aquele saquinho de pão, guarda ele com muito carinho, enquadra o seu saquinho de pão, porque ele vai ser o seu material que vai te levar para a aprovação. Espero que você tenha anotado. Se não anotou, esse material vai ficar aqui disponível para que você possa ter acesso para os seus estudos. Muito obrigado, fiquem com Deus, beijão e tchau!